Vamos falar de eleições? Tem pesquisa nova, a BTG Nexus foi divulgada nesta segunda-feira, mostra que o pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, reduziu a distância para o presidente Lula e voltou a aparecer em empate técnico em um eventual segundo turno. Lula tem 47% das intenções de voto, enquanto Flávio soma 44%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, há empate técnico, como eu disse, entre os dois candidatos. No levantamento anterior, o presidente aparecia com 49% das intenções de voto contra 43% de Flávio. Agora, a diferença diminuiu para 3 pontos percentuais, indicando um cenário mais equilibrado na disputa pelo Palácio do Planalto. Nos demais cenários testados pelo Instituto, Lula segue à frente de outros nomes da oposição, como Romeu Zema, mas a disputa contra Flávio é a mais acirrada entre todas as simulações de segundo turno apresentadas pela pesquisa. Eu queria mostrar uns detalhes, uns recortes importantes dessa nova pesquisa, que mostra que o presidente Lula perdeu 5 pontos percentuais no Nordeste em relação ao levantamento anterior. O petista tinha 66% das intenções de voto na região e agora aparece com 61%, enquanto Flávio subiu de 28% para 30%. Uma queda que ocorre após o desgaste provocado pelas denúncias contra o senador Jacques Wagner, um dos principais aliados de Lula e liderança histórica do PT na Bahia. Wagner passou a ser investigado no âmbito do caso Master, o que gerou impacto político justamente na região que é o principal reduto eleitoral do presidente Lula. A avaliação de integrantes do governo é de que o caso Jacques Wagner contribuiu para o enfraquecimento da imagem de Lula no Nordeste, uma região considerada decisiva para o desempenho eleitoral do presidente em 2026. Antes de eu ir para o recorte de religião, deixa eu falar com o Felipe sobre essa questão do presidente Lula ter perdido votos no Nordeste. A gente tinha comentado aqui no contexto, Felipe, que talvez o presidente Lula não perdesse com essa história do Jacques Wagner, com essa possível relação do Jacques Wagner com o caso Master. Mas não é o que a pesquisa mostra. A pesquisa mostra que o presidente Lula caiu sim no Nordeste, região que é historicamente voltada para os votos ao PT e ao presidente Lula. Jacques Wagner é uma grande liderança na Bahia, já foi governador da Bahia e o PT domina o estado baiano há muitos anos. Mas a gente viu que o caso Master, e é uma pergunta que eu fiz semana passada, né? Até onde o caso Master pode acabar prejudicando ambos os lados nessas eleições de 2026? Quem saiu perdendo agora foi o presidente Lula. Certamente, Nila, certamente. Essa foi a primeira pesquisa que foi feita depois do escândalo do Banco Master atingir o PT da Bahia, né, e agora repercutiu desfavorável ao presidente Lula. Além disso, Nila, eu gostaria de falar alguns pontos também que justificam, né, o porquê que o Lula tem pedido mais apoio no Nordeste. Né? Primeiro, a questão do Banco Master, sem sombra de dúvida, é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, quando você pega um cenário eleitoral do Nordeste, você vê, por exemplo, que o João Campos vem perdendo espaço, né, em Pernambuco. Você vê também que o Ciro Gomes vem ganhando espaço no Ceará. Tudo isso contribui, de certa forma, para a popularidade do Lula ter caído no Nordeste. Né? Então, além da corrupção do Banco Master ter atingido o PT da Bahia, né, que é um cenário eleitoral, uma região eleitoral importante para o PT, né, outros adversários políticos do PT no Nordeste têm ganhando mais espaço do que antes. Né? Então, isso justifica a queda do Lula no Nordeste, né? E não dá para entender o porquê que a Michelle Bolsonaro, ao invés de apoiar o Flávio Bolsonaro de uma forma mais eficiente, mais evidente, acabou fazendo aquele vídeo que jogou uma bomba na campanha do Flávio Bolsonaro. Não dá para o Flávio Bolsonaro se viabilizar politicamente sem crescer no Nordeste. Crescer no Nordeste pressupõe alianças partidárias nas mais variadas regiões. Bom, tem um recorte interessante também, Felipe, que é o recorte que trata da religião entre os pré-candidatos. E esse recorte mostra que no âmbito dos eleitores católicos, Lula aparece em vantagem e derrotaria Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. 53% escolheriam Lula, ante 38% que escolheriam Flávio. Já entre os evangélicos, o cenário se inverte, com o senador liderando com 60%, o
que consolida o segmento como principal base de apoio ao bolsonarismo. Lula, no caso dos evangélicos, ficou com 32%. Segundo dados do levantamento, os católicos têm maior tendência a se dividir entre opções de centro e de esquerda, enquanto os evangélicos apresentam maior concentração de votos em Flávio Bolsonaro. A pesquisa destaca ainda que a religião segue como um dos principais fatores de polarização eleitoral no país, influenciando diretamente a disputa entre Lula e Flávio na sucessão presidencial. E aí tem um recorte interessante pelo seguinte: houve a divulgação dos vídeos da Michelle Bolsonaro, e daí havia a preocupação da campanha do Flávio de que a fala da ex-primeira-dama pudesse prejudicar Flávio Bolsonaro aí junto ao segmento evangélico. De acordo com a pesquisa, ainda não prejudicou. Pode ser que isso mude ao longo dos dias, de acordo com o apoio ou não da Michelle Bolsonaro, mas ainda mostra que Flávio Bolsonaro está muito à frente no segmento evangélico. Entre os católicos do presidente Lula, mas a gente sabe que o segmento evangélico é muito mais unido e tendencioso a voto político. Então, hoje, Flávio está consolidado nesse caminho. E aí também, Felipe, tem a questão da rejeição, né? Talvez o eleitorado evangélico não tenha uma outra opção. A opção é votar no Flávio, porque ou vota no Flávio ou vota no presidente Lula. Você tocou no ponto primordial, diferente das mulheres, né? Que é um grupo que tem várias opções, né? O grupo evangélico não tem opção. E assim como as mulheres é o calcanhar de Aquiles da campanha do Bolsonaro, né? Do Flávio Bolsonaro e do bolsonarismo em geral, né? Os evangélicos é o calcanhar de Aquiles do Lula e do PT e da esquerda em geral, né? A esquerda não encontra diálogo, né, com esse grupo evangélico. E tem algumas razões para isso, né? O grupo evangélico é um grupo muito coeso, né? É um grupo que é muito mais importante, né, a busca pela grandeza, né, a busca pela coesão social, do que a esquerda propõe naturalmente para esse grupo, né? Então, por isso que a esquerda não consegue dialogar com esse grupo, né? Para você imaginar, Neila, o evangélico é muito mais importante a comunidade dele se unir, você comprar produtos da vendinha de um, ajudar o outro de forma harmoniosa em si, do que política pública estatal. Eu não estou falando que política pública estatal não é importante para o evangélico, mas é muito mais importante aquela noção de comunidade. E isso a esquerda não consegue ter permeabilidade e entrar nesse grupo, né? Então, é aí que está o problema. Você tocou no ponto principal. O evangélico não tem para onde ir. O evangélico fala, pô, minhas opções são Lula e Flávio Bolsonaro. Logo, vou apostar no Flávio Bolsonaro, né? Já as mulheres é um pouco mais diferente, ela tem outras opções, né, para poder decidir a escolha dela. Antes da gente terminar nosso programa, que hoje termina um pouquinho mais cedo, eu só quero contar para vocês que o presidente do Senado